é necessário que tenha uma sala específica para isso? Porque às vezes a gente vê que tem casa que tem dificuldade com a sua estrutura física, né? De ambiente adequado. Porque às vezes se a casa é pequena e a pessoa às vezes vai falar alguma coisa que ela se sente mais confortável numa sala com poucas pessoas. Como que essa questão desse espaço físico é importante que seja somente para isso? Dá para usar uma sala de passe? A casa vai se organizar. Na verdade, a casa tem toda a autonomia para isso. O importante é ter Uhum, o atendimento. Tem locais que eu já vi que tem tipo de box, né? uhum, E sendo reservado, não falando alto. O que é importante é que a gente entenda que o trabalhador, ele não pode, não deveria ficar numa sala fechada com alguém que ele não conhece, tá. né? Então, se for dois trabalhadores que forem fazer o atendimento, que a porta fique entreaberta, que as pessoas que passem não precisam ouvir, mas que elas vejam o que está acontecendo ali dentro, Tá certo. né? Até uma sala com vidro, né? Que Sim, não pode se ser ouça, mas que também. veja. Uma trabalhadora do Rio de Janeiro perguntou exatamente disso, a respeito disso. Assim, não, na nossa sala a gente não deixa aberto, mas a gente tem um vidro, assim, as pessoas que passam têm acesso, né, conseguem visualizar o que está acontecendo ali, para que não haja desdobramentos, situações inadequadas, né, relatos que não ocorreram, Uhum, porque vamos combinar, quando o atendimento é feito por uma pessoa, é a palavra da pessoa contra a sua. uhum. Sem dúvida. E a Sem gente dúvida. sabe que, às vezes, a pessoa passou por uma vez pelo atendimento com você, Éder, a segunda vez, e às vezes acaba criando uma ligação, né? A pessoa acaba se identificando ou porque está carente. Então a gente precisa resguardar o nosso trabalhador. Perfeito. Como? Fazendo, tendo esse cuidado de ter dois atendentes. A gente pensa principalmente no atendimento à criança e adolescente. Eu, adulto, vou ficar numa sala fechada com uma criança, Uhum. sem saber a história daquela criança. A gente hoje em dia tem ouvido tanta coisa. Hoje em dia a gente ouve tantos relatos de predadores sexuais disfarçados de religiosos. É. Então a gente precisa preservar não só o trabalhador, a criança, o centro. A gente precisa preservar o movimento espírita. Porque quando acontece algo naquele ambiente que que tem publicidade, não mancha só a imagem do centro espírita, mancha a imagem do movimento de todo o movimento espírita, de todos os espíritos. Não, perfeito. E deixa eu perguntar, passado a recepção, esse atendimento fraterno ali pelo diálogo, que mais que abrange esse atendimento espiritual? Então, o atendimento espiritual, em nível nacional, a gente tem a recepção, né, acolhimento que é feito, o atendimento fraterno pelo diálogo, explanação do evangelho à luz da doutrina espírita, o passe, evangelho no lar e irradiação ou vibração. O que acontece no nosso estado? Em razão da importância do evangelho no lar, do evangelho do Cristo, Uhum. então a USE criou uma assessoria especial. Então a USE pegou tanto a implantação do Evangelho como a explanação do Evangelho está sob a responsabilidade do Mauro Santos, que era o nosso antigo diretor. Eu comecei trabalhando com o Mauro Santos, eu era a segunda secretária dele. Bacana. Ele tem uma experiência riquíssima e faz um trabalho muito bonito. Tanto é que a gente tem um congresso agora, né, em junho, e a equipe de sustentação do congresso, ele vai estar assessorando ele. Bacana, A gente muito tem que bom. trabalhar. Tem que correr atrás aí, Precisa, né? precisa, E as precisa. atividades estão voltando aos poucos, né? Assim, E presencial, né? tá sim. O que a gente percebe é essa questão do retorno dos trabalhadores. Muito trabalhador não voltou. Então, essa questão do cuidado com o trabalhador vem nesse momento bem a calhar. Por Uhum. exemplo, a gente tomou conhecimento que esse curso que está fazendo a respeito do acolhimento ao trabalhador é Cuidando de Nós, o termo do Legal. curso. O título bom. E acho que foram 1.000 pessoas que se inscreveram, Já trabalhadores espíritas. trabalhadores espíritas. Então a gente percebe que há realmente a necessidade. E eu acredito que
Se a gente reforçar a capacitação do trabalhador, a necessidade da manutenção do sigilo, né? Porque se Uhum. o trabalhador ele vai ter conhecimento numa capacitação, ele não pode revelar. A regra é essa. Uhum. E se tem uma exceção, é na capacitação que ele vai saber. E a gente Entendi. precisa trabalhar o tema com responsabilidade, levar o trabalhador a entender por que é daquela forma. E esse retorno, vamos supor, as casas ficaram um tempo paradas, estão retomando. É interessante que todos que retornem passe por algum tipo de atendimento, de tratamento, vamos supor, reharmonização com a casa. É liberalidade da casa, né? De cada casa trabalha de acordo com a sua Entendi. a diretoria. A gente tem relatos em outros estados e algumas casas aqui também no estado de São Paulo que realmente é feito um acolhimento anterior ao trabalhador, antes que ele retome as atividades no centro espírita. Salvo engano, no Paraná também, mesmo não sendo uma política, né? A gente percebe que muitas casas estão fazendo isso. Estão Ah, conversando com os trabalhadores, estão acolhendo os trabalhadores, eles voltem. interessante. É muito interessante. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.